Você já sentiu que todos ao seu redor receberam um manual de instruções para a vida, mas o seu exemplar nunca chegou? Por 34 anos, eu vivi em um palco sem conhecer o roteiro, tentando atuar em uma peça onde as falas dos outros pareciam naturais, enquanto as minhas eram fruto de uma operação matemática complexa. Eu não sabia que o que eu chamava de ser difícil era, na verdade, o peso invisível de uma condição que o mundo ainda luta para compreender: o espectro autista em adultos. Cada interação social era um suspense, um aperto de mão que dura um segundo a mais, o tempo exato de manter o contato visual antes que ele se torne desconfortável. A pressão para rir de uma piada cujo sentido se perdeu no caminho entre o ouvido e a mente. Eu gastava toda a minha energia tentando me encaixar em um molde que não era meu, usando uma máscara de normalidade que por dentro me sufocava. Para os outros, eu era apenas introspectiva, ou talvez complicada. Para mim, a vida era um terreno caótico de sensações que eu não conseguia processar. Ao chegar em casa, o silêncio não era apenas a ausência de som, era o meu oxigênio. Eu desabava. A exaustão física era o resultado de horas tentando ler as entrelinhas de uma comunicação que para mim era apenas literal. Foi nesses momentos de solidão, mergulhada em um cansaço que o sono não curava, que eu comecei a desconfiar. Por que o que é trivial para a maioria é uma batalha exaustiva para mim? Eu estava prestes a descobrir que, para o meu terreno, simplesmente não existem réguas sociais que funcionem. Nesta jornada, vamos descascar as camadas do TEA e da neurodiversidade. Vamos entender como o diagnóstico tardio pode transformar décadas de culpa em um processo profundo de absolvição. Se você já se sentiu uma peça de quebra-cabeça tentando se encaixar em um tabuleiro de outro jogo, este vídeo é para você. Prepare-se, porque a chave está prestes a girar na fechadura. Havia sempre um descompasso. Naquela sala, enquanto as palavras fluíam como música para os outros, para mim, elas eram dados brutos que precisavam de tradução imediata. Eu observava a inclinação de uma cabeça, o semicerrar de um olho, o ritmo de uma respiração, tentando encontrar um padrão. Interagir não era um instinto, era uma operação matemática de alta complexidade que eu executava em tempo real, sem direito a erro. Se eu sorrisse agora, pareceria natural? Se eu desviasse o olhar, pareceria desinteressada? Eu vivia sob a tirania de uma régua social que eu mesma calibrava todas as manhãs, mas que nunca parecia medir a realidade do jeito certo. As pessoas chamavam de frescura, ou nos dias piores, de birra. Eu me lembro da textura daquele vestido de renda aos 7 anos. Cada fio parecia uma pequena agulha de fogo perfurando a minha pele. Minha mãe dizia: "É só um vestido, Helena, você está sendo dramática." Mas o drama não era meu, era do meu sistema nervoso, que gritava um perigo que ninguém mais via. Eu cresci acreditando que meu corpo era um traidor, uma máquina sensível demais para um mundo feito de concreto e etiquetas de blusa que cortam como navalhas. Eu aprendi a silenciar o grito, a suportar o toque que arranha e o som que fere, apenas para que não me chamassem de difícil outra vez. O que para a maioria era um simples passeio ao supermercado, para mim era uma zona de guerra sensorial. O bip do caixa, o zumbido das geladeiras, o perfume forte de alguém no corredor 4, tudo chegava ao mesmo tempo, com o mesmo volume. Eu saía de lá sentindo que tinha corrido uma maratona, mas sem ter dado um passo fora do asfalto. E a pior parte não era o cansaço, era a dúvida. Por que eu me sentia quebrada? Por que as coisas mais triviais me exigiam uma energia que eu não tinha? Eu buscava ajuda, tentava meditação, suplementos, novas rotinas, tentando consertar uma alma que eu achava que estava apenas mal ajustada. Por 34 anos, eu fui a minha própria carrasca. Eu me cobrava uma normalidade que eu não podia comprar, não importava o quanto eu me esforçasse para atuar.
Eu não sabia que estava tentando usar um software de um sistema em um hardware de outro. Eu estava exausta de tentar me curar de algo que não era uma doença, mas sim a minha própria natureza. Foi no fundo desse poço de incompreensão, quando o silêncio da noite era a única coisa que não me machucava, que eu decidi parar de perguntar o que havia de errado comigo e comecei a buscar uma resposta que mudaria a minha biografia para sempre. A resposta não veio como um trovão, mas como um clique silencioso de uma chave girando em uma fechadura trancada há 30 anos. Eram 2 da manhã quando li as palavras hipersensibilidade tátil em mulheres adultas. Naquele momento, o quarto pareceu ganhar uma nova gravidade. O diagnóstico tardio não foi apenas uma resposta médica, foi a descoberta de que eu nunca estive quebrada. Aquela leitura técnica, quase fria, disparou um gatilho que me levou de volta ao exato momento em que minha biografia começou a ser escrita com as tintas da incompreensão. De repente, eu tinha 7 anos de novo. Eu conseguia sentir o cetim barato daquela fantasia de carnaval cortando minha pele como se fosse feito de vidro moído. Na memória, eu ouço vozes de adultos dizendo que eu era mimada, difícil ou dramática. Por décadas, essa memória foi uma fonte de vergonha. O registro de uma criança que não sabia se comportar. Mas com a chave do diagnóstico na mão, a cena mudou de cor. Aquele choro não era birra, era o corpo de uma criança autista reagindo a uma agressão sensorial que ninguém mais conseguia sentir. A palavra hipersensibilidade ressignificou tudo. A culpa se transformou em neurologia. O diagnóstico traz consigo 2 visitantes inesperados: a absolvição e o luto. A absolvição é um banho de água morna que lava anos de auto-ódio. É perceber que eu não era preguiçosa por precisar de silêncio, nem insensível por não entender sarcasmo. Eu era apenas autista. Mas logo atrás vem o luto. O luto pela Helena que eu poderia ter sido se tivesse sido acolhida aos 7 anos. Pelas oportunidades que deixei passar porque estava exausta demais tentando ser normal. Pelas amizades que perdi porque não tinha um manual de instruções que todos pareciam carregar. Olhei para a etiqueta da minha blusa, aquele pequeno pedaço de poliéster que me incomodou o dia inteiro. Antes, ela era um sinal da minha irritabilidade injustificada. Agora, ela é uma prova material de uma batalha invisível que travei por 34 anos. A etiqueta virou um símbolo. Cada pequena tortura diária que suportei em silêncio agora tem um nome e uma validação. Eu parei de me perguntar o que há de errado comigo para entender que meu sistema operacional apenas processa o mundo em uma frequência diferente. O impacto do diagnóstico tardio é como acender a luz em um quarto onde você tropeçou nos móveis a vida inteira. Os móveis ainda estão lá, mas agora você pode ver onde eles estão e desenhar um caminho para não se machucar mais. O diagnóstico não é o fim da minha história. É o prefácio do livro que eu finalmente vou começar a escrever com a minha própria letra. Agora, a pergunta mudou. Não é mais sobre como me consertar para o mundo, mas sobre como construir um mundo onde eu possa, finalmente, ser eu mesma. O diagnóstico não mudou quem eu sou, mas mudou a forma como eu me vejo. Por 3 décadas, a pergunta que ecoava na minha mente era: o que há de errado comigo? Hoje, essa pergunta foi substituída por uma muito mais gentil: quem sou eu agora que finalmente me entendo? O diagnóstico não me deu um roteiro novo, ele me deu a permissão para parar de atuar. A ciência, antes fria e distante, tornou-se o meu manual de instruções pessoal, permitindo que eu reconstruísse minha identidade sobre rochas firmes e não mais sobre a areia movediça da dúvida. Voltar ao supermercado usando fones com cancelamento de ruído não foi uma derrota, foi uma das minhas maiores vitórias de autoaceitação. Antes eu tentava ser forte e aguentar o caos, saindo de lá exaurida. Agora eu uso as ferramentas que meu cérebro precisa para navegar o mundo. Aprender a respeitar os meus limites sensoriais não é uma fraqueza, é uma estratégia de sobrevivência. Entendi que não preciso mais me medir pela régua dos outros, porque o meu terreno exige instrumentos que só eu posso carregar. Eu sei que minha jornada pelo espectro autista é específica, mas a busca que ela desencadeou é universal.
Quantos de nós, neurodivergentes ou não, passam a vida tentando seguir roteiros que não nos pertencem? Quantas máscaras você usa para ser aceito no trabalho, na família ou entre amigos? Minha história não é apenas sobre um diagnóstico, é sobre a coragem de ser autêntico em um mundo que exige conformidade. Eu convido você a usar minha trajetória como um espelho para refletir sobre a sua própria luta por liberdade e verdade. Aprender a enxergar o meu próprio vidro rachado não é apenas sobre autismo, é sobre a coragem de ser quem se é em um mundo que prefere roteiros simples. Esta é uma jornada para todos nós. Se você se sentiu visto nesta história, se você também está descascando as suas camadas, saiba que você não está sozinho. Eu sou Helena e este é o nosso espaço para entender que ser diferente não é ser difícil, é apenas uma outra forma de existir. Nos vemos na próxima camada.